Use IA ao seu favor agora. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como profissionais de projetos podem utilizar inteligência artificial para acelerar resultados e se destacar no trabalho. Eu sou Edivandro Conforto, Global Senior Executive Management Scientist, também sou autor, palestrante e empreendedor. Se você quer evoluir na carreira, aprender a usar inteligência artificial para amplificar suas competências e entender para onde que o mundo está indo, este canal é uma fonte segura de informações e conhecimento. Aproveita aí, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like no vídeo. Isso vai ajudar bastante a gente continuar produzindo conteúdo que conecta pesquisa, prática e experiências reais de gestão. Bem, agora vamos para o vídeo de hoje. Todo mundo fala que a inteligência artificial vai automatizar tudo, né? Ou seja, vai eliminar trabalhos, funções, etc. Mas os dados mais sérios e mais recentes mostram uma outra história. Estudos aí recentes de instituições como o MIT, Microsoft e tantas outras analisaram centenas de atividades de profissionais do conhecimento e revelaram um ponto muito importante. Eu diria que mais de 70 a 80% das tarefas expostas à IA continuam dependendo de algo que a tecnologia ainda não consegue fazer sozinha, né? Ou seja, interpretar, decidir, comunicar, criar, negociar, ou seja, que usam habilidades e competências humanas avançadas. A gente sabe que existe uma exposição, né? Mas também existe uma dependência enorme da capacidade humana para se realizar determinadas funções. E é aqui que muitos gestores de projetos estão ficando perdidos. Alguns olham para essa inteligência artificial como uma ameaça, outros como uma oportunidade, ou seja, um novo contexto de trabalho, mas ainda tem muita gente perdida. Eu vejo todos os dias no meu trabalho, e principalmente nos últimos 2 anos e meio, onde eu liderei pesquisas globais sobre a adoção de IA em ambientes organizacionais, e eu percebi que assim, o padrão se repete, né? As tarefas totalmente automatizáveis, elas são minoria. O grande potencial está na amplificação do trabalho humano, ou seja, das competências humanas, especialmente em atividades que exigem pensamento estratégico, criatividade e tomada de decisão. Essa, gente, é a parte que muitos não perceberam. O risco aqui não está na inteligência artificial tomar o seu lugar. O risco está em continuar trabalhando da mesma forma, enquanto algumas pessoas entenderam como utilizar inteligência artificial em seu favor, ou seja, como uma ferramenta para ampliar as suas competências. Quem aprende a combinar inteligência artificial vai passar na frente e vai ter muito mais oportunidades. Mesmo com toda essa exposição à inteligência artificial e com todo o potencial de amplificação das competências humanas, a maioria dos profissionais ainda não sabe por onde começar. O que eu vejo nas minhas pesquisas e nas minhas mentorias é muito simples. As pessoas até entendem que a inteligência artificial pode ajudar, mas elas ficam ainda travadas diante de algumas dúvidas. O que exatamente eu posso pedir para um chatbot que realmente faça a diferença no meu trabalho? Segundo, como usar a inteligência artificial sem perder qualidade, critério e credibilidade diante das lideranças ou das pessoas com quem eu trabalho ou da minha organização? Ou seja, o resultado é que muitos gestores de projetos, nesse caso eu estou falando especificamente para esse grupo de profissionais, acabam usando a IA no modo básico. Eles pedem talvez um resumo ou usam né, criação de um texto rápido ou até uma explicação genérica. Isso, gente, não transforma o trabalho, tá? E gera baixo impacto. E ainda cria a falsa sensação de que a tecnologia não serve para atividades mais estratégicas ou mais complexas. Mas ela serve, né? E aí é que está a oportunidade. Se você conseguir entender como a tecnologia funciona, quais as suas limitações, riscos e possibilidades, você vai conseguir usar essa tecnologia de uma forma mais inteligente. O problema não está na disponibilidade de ferramentas, mas sim na falta de clareza sobre como aplicar algumas dessas tecnologias em uma tarefa que importa, né, para o seu desenvolvimento ou que faça a diferença no resultado do seu projeto. Por isso, no próximo bloco desse vídeo, eu quero falar sobre um exemplo. Eu vou demonstrar uma tarefa estratégica que depende de julgamento humano e onde que a IA funciona como uma extensão das suas competências. Bem, a tarefa é a seguinte: eu quero definir objetivos estratégicos para um projeto e critérios de avaliação deste projeto. E na sequência, eu vou aproveitar e me preparar, ou seja, preparar o material para uma apresentação para os stakeholders executivos. Imagine que você é um gestor de projetos, você precisa preparar um material para um comitê executivo. A sua missão aqui vai ser explicar, né, o porquê que esse projeto é importante, quais os objetivos estratégicos, né, ele vai atender da sua organização ou da sua área, quais os critérios serão usados para avaliar, né, se ele deu certo ou não lá no final
final do dia. Essa, gente, é um exemplo de tarefa que exige competências humanas avançadas. Envolve uma combinação aí de diferentes habilidades. Por exemplo, diferentes tipos de conhecimento, leitura do contexto organizacional, entendimento do negócio ou, né, qual seja o problema que você quer resolver com aquele projeto, capacidade de pensar estrategicamente, conhecimento de mercado, clientes e até a política interna da sua organização. O chatbot, ele não sabe tudo isso e ele não pode decidir por você. Mas, claro, que essa ferramenta vai poder te ajudar, né, a pensar, talvez a organizar suas ideias, a estruturar um pouco desse conhecimento e talvez melhorar ainda mais a sua narrativa, né, a comunicação da sua proposta. Eu vou narrar aqui a execução dessa atividade em 5 passos. O primeiro passo, você precisa preparar o chatbot. Então, se você está usando o ChatGPT, Copilot ou qualquer uma dessas ferramentas genéricas, você então não vai sair só perguntando ou fazendo perguntas simples. No meu trabalho, eu combino inúmeras técnicas de prompting para poder preparar a ferramenta, mas aqui eu vou usar alguns termos mais simples para facilitar o entendimento. Então, essa preparação, para mim, começa escrevendo algo do tipo: olha, eu vou dar um contexto inicial. Eu sou lá um gestor de projetos de uma organização XPTO que está investindo aí em um novo projeto, né? E aí você pode descrever um pouco o que é esse projeto, qual o problema ele quer resolver. Eu quero definir objetivos estratégicos claros e critérios de avaliação para então apresentar a um comitê executivo. Então, esta é a tarefa que eu quero que esse chatbot me ajude. O projeto está relacionado ao seguinte contexto. Aqui, muito importante, se você estiver usando um chatbot em um ambiente seguro na sua organização, você poderá subir, né, ou fazer o upload de alguns documentos. Por exemplo, sobre a empresa, sobre o mercado, potenciais clientes e até pedir para o chatbot resumir e memorizar essas informações que serão usadas nos passos seguintes. A dica de ouro aqui: eu costumo pedir para o chatbot, quando eu faço esse contexto, me explicar se entendeu a tarefa, passo a passo, e fazer perguntas para refinar esse contexto que eu acabei de dar. Normalmente, existem perguntas que a ferramenta vai te fazer. Isso, gente, pode demandar um pouquinho mais tempo, né, antes de você começar a execução, mas vai te ajudar a entrar, talvez, num diálogo com a máquina e os resultados vão ser muito melhores. Uma vez que a máquina entendeu esse contexto e fez algumas perguntas, o segundo passo é: olha, você entendeu a tarefa, né? Você entendeu o contexto e tem as informações de base para execução. Agora a gente pode iniciar a execução da tarefa propriamente dita. Por exemplo, vamos começar aqui o primeiro bloco de solução dessa tarefa. Eu quero que você crie primeiro uma lista com os objetivos estratégicos segundo os documentos adicionados anteriormente e o contexto que você entendeu desta tarefa. Uma outra dica de ouro aqui, nesse segundo passo: eu sempre coloco um draft ou um exemplo que eu mesmo criei, talvez exemplos de potenciais objetivos estratégicos, e peço para o chatbot expandir, evoluir e aprimorar aquilo. Isso ajuda muito ao chatbot entender o contexto, ou pelo menos refinar o tom, né, e o conteúdo dos objetivos estratégicos que você espera. Seja específico na quantidade e o formato, né, que você deseja esses resultados. Exemplo: eu quero de 3 a 5 objetivos, eles não podem ser muito longos, algumas sentenças, e você também pede para conectar com os temas do planejamento estratégico ou dos documentos que você colocou ali como disponíveis, né, informações disponíveis para a ferramenta. Você ainda pode pedir que o resultado seja no formato de uma tabela, ou gráficos, ou matrizes, por exemplo. A maioria dos chatbots hoje, eles têm funcionalidades bem interessantes que ajudam a gerar esses artefatos visuais com boa qualidade, que talvez você possa até copiar e colar para uma apresentação mais tarde. Bem, o chatbot vai então te devolver uma primeira lista. Eu leio essa primeira lista, ajusto, trago aí para a realidade da organização, eu tiro aquilo que não se encaixa e talvez até reescrevo alguns termos. Aqui, quem decide sou eu. A IA, ela vai acelerar esse processo de geração, de ideação, mas a lapidação dessas ideias depende de mim. Antes que você siga para o próximo passo aqui, você pode pedir para a ferramenta também fazer uma nova versão, ajustada, limpa, com alguns requisitos adicionais que você pode colocar. O terceiro passo, agora já tem os objetivos, né? Então vamos definir aí os critérios de avaliação. Aqui, gente, a lógica é semelhante. Eu vou pedir para a ferramenta, com base naqueles objetivos que agora estão refinados e bonitinhos, um conjunto de critérios para avaliar, né, como que eles vão ser medidos, alcançados. Você pode sugerir algumas dimensões
questões ou fatores que deseja ver nesses critérios. Por exemplo, impacto no negócio, impacto nas pessoas, impacto nos processos e capacidade aí futura da organização de absorver os resultados. Mas lembre-se que aqui você precisa dar muito contexto especificamente a aqueles objetivos estratégicos e o que você espera medir, né, com os seus critérios de desempenho. O chatbot aqui ele vai te sugerir alguns indicadores, você então vai selecionar aquilo que é viável, você pode pedir ajustes, melhorias, para ajustar ao máximo possível àqueles documentos ou à realidade da organização. Dica de ouro aqui, deixe claro se você deseja critérios, né, que possam ser medidos de forma quantitativa ou qualitativamente, pois você depois, né, pode pedir algumas formas e estratégias de medição, alguns indicadores, como coletar dados, de que forma você pode coletar isso e como você pode demonstrar esses resultados. Você já dá um passo adiante aqui pensando em como você vai implementar isso. Seguindo aqui para o quarto passo, agora eu quero usar o chatbot para fortalecer e desenvolver alguns argumentos com base em dados, em pesquisas. Eu espero aqui como uma saída, como uma ajuda, fortes argumentos baseados em dados e evidências que eu possa usar, por exemplo, no business case desse projeto, na apresentação deste projeto para executivos ou stakeholders. Aqui eu vou pedir para o chatbot sugerir argumentos com base em pesquisas, estudos recentes, fontes de dados, ou seja, tudo aquilo que possui dados confiáveis que você conhece, que você pode usar para embasar a sua tese. Podem ser dados externos ou internos, e aí se forem internos você precisa talvez dar acesso à ferramenta para alguma base de dados adicional ou fazer o upload desses documentos, e aí sim a ferramenta vai conseguir te dar uma resposta mais com maior qualidade e mais acurada. Aqui o chatbot ele pode ser muito valioso porque ele vai acelerar essa pesquisa para você. Você poderia demorar horas lendo e pesquisando esses relatórios e você consegue acelerar esse processo muito. Caso você tenha algum documento, né, você pode subir esse documento como eu mencionei na ferramenta, pedir para a ferramenta revisar isso, identificar potenciais dados e construir uma tabela com os argumentos e evidências para você utilizar. Esta parte pode requerer maior interação entre você e a máquina, pois as ferramentas elas podem buscar informações em fontes que talvez não sejam as que você esperava, né? E isso é comum, pois elas não irão vasculhar toda a internet com um simples prompt, acredite. Elas não fazem isso toda vez, elas usam muito do conhecimento já adicionado na ferramenta e daquelas pesquisas comuns em fontes comuns que você usa. Outra dica aqui é que você precisa colocar a ferramenta à prova. Eu costumo fazer o seguinte, quando eu faço um exercício mais complexo, como este exemplo, eu peço, né, eu digo que o resultado, né, eu vou avaliar de uma nota entre 1 e 10, em termos de qualidade, e eu falo o seguinte, esse resultado tem uma nota entre 6 e 7, e eu queria que você aprimorasse a qualidade para a gente chegar num nível, numa nota 9, por exemplo. E aí você pode explicar um pouquinho mais do que você espera. Isso vai ajudar você a melhorar o resultado e a ter uma base de comparação. Você vai ter duas respostas com algumas diferenças e você pode avaliar aquela que tem uma melhor aderência, né, ao que você esperava como resultado dessa tarefa. Bom, o quinto e último passo aqui desse exemplo, eu quero agora que o chatbot me ajude a transformar tudo isso em uma narrativa executiva e que eu tenha foco na clareza da informação, da comunicação e seja, né, muito assertivo quanto qual a tomada de decisão esperada. A dica de ouro para esse passo é que você pode inclusive pedir para a ferramenta assumir, né, o papel de um executivo da empresa, né, dando alguma informação de contexto e perfil, e você pode pedir para a ferramenta listar potenciais perguntas, né, que essas pessoas, né, ou o comitê executivo ou aquela pessoa pode lhe fazer durante a apresentação. Lembre-se que adaptar os resultados ao seu estilo, né, ao seu perfil é muito importante. Bom, resumindo, qual que é o resultado desse processo? Neste exemplo, eu diria que o chatbot ele entra muito mais como uma ferramenta de apoio, de amplificação das suas habilidades existentes, do seu conhecimento, da sua experiência. Na prática, aqui você não está delegando ou automatizando essa tarefa. Você está ganhando talvez um pouco mais de velocidade, um pouco mais de profundidade de análise, você está ampliando um pouco mais o horizonte do seu pensamento, das coisas que você poderia considerar, e isso, gente, é muito importante e traz uma diferença muito grande no seu trabalho. Mas lembre-se de uma coisa, você continua sendo o responsável pelo conteúdo e nunca, gente, mas nunca mesmo, use o conteúdo gerado dessas ferramentas sem uma verificação minuciosa, sem checagem. Os chatbots, em sua maioria, eles erram, eles alucinam e você pode passar muita vergonha e ter um impacto negativo aí na sua carreira ou na sua apresentação se você não tomar esse cuidado. Ah, e uma outra dica aqui se eu fosse você, tá? Eu faria aqui um disclaimer na apresentação, pode ser por escrito ou verbal,
verbalmente de como que você usou IA, se você usou IA de fato, e de que forma, para deixar isso bem transparente. Isso não vai te afetar negativamente. Na verdade, é uma boa prática de transparência, de ética e compliance no uso da IA. E eu sugiro que você faça isso, principalmente se você está usando isso constantemente no seu trabalho, ou nas suas apresentações ou nos seus projetos. Bem, hoje você viu aí como usar a IA a seu favor para se destacar no trabalho. Se você quiser entender ainda mais sobre como a inteligência artificial está impactando e transformando o trabalho na gestão de projetos e como você pode usar isso em seu favor, eu vou pedir aí para se inscrever no canal Project Humans in the Loop para não perder os próximos vídeos e também te convidar aí para me seguir no LinkedIn, assinar minha newsletter e por lá eu trago análises e informações relevantes para você entender esse mundo de tecnologia, o impacto no trabalho e o futuro das organizações semanalmente. Quero agradecer aí a atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.